Meus irmãos, nós estamos nos últimos domingos falando sobre igreja. Nós estamos numa estação da nossa igreja chamada Celebrar. Nós funcionamos em 4 estações. E nós iniciamos essa estação falando sobre gratidão e honra. Ministramos alguns domingos sobre gratidão. Pessoas curadas são pessoas gratas. Pessoas libertas são pessoas gratas. E nós ministramos sobre isso. Falamos sobre o princípio de honra, que nós reconhecemos esse princípio em toda a palavra de Deus. Porque não há celebração se não há honra. Se você não honra alguém, você não vai celebrar algo desse alguém. E para a gente celebrar a nossa vida de igreja, a gente está voltando a alguns conceitos básicos, mas tão poderosos sobre igreja. E isso mexe muito com o meu coração, né? Eu sou apaixonado pela igreja. A igreja já me curou de tantas coisas e já me feriu em tantas outras. Mas não há nenhum relacionamento que não haja feridas e curas. Aliás, palavras como restauração só faz sentido onde já houve quebra. Palavras como renovação só faz sentido se você perdeu o senso do novo. Por isso que você precisa de renovação, porque o que era novo ficou velho, perdeu o sentido. É por isso que nós precisamos de relacionamentos, porque onde laços foram quebrados, precisa novamente se enlaçar. Então, sempre preste atenção nessas palavras que começam com restauração, renovação, recomeço, restituição. É para quem perdeu alguma coisa. E reconciliação é o ministério dos ministérios, como a gente tem dito aqui na Casa Viva. Então, se Deus tem algo para nós nesse sentido, tem um ambiente propício. Nós temos falado muito sobre isso. Ambientes importam. E o ambiente da igreja importa muito para aquilo que Deus quer fazer espiritualmente na sua vida. Por isso estamos falando sobre igreja. E hoje e no próximo domingo nós falaremos sobre a igreja servidora. Lhe estimulo fortemente a não perder esse culto, você já está aqui, o próximo culto, porque o que vai acontecer hoje termina no próximo domingo. Fique tranquilo, não é estratégia para te fidelizar, ok? A gente não trabalha com séries, pelo menos não por enquanto, mas é que algo vai começar hoje e que vai terminar no próximo domingo. E você, espero, vai sair daqui envisionado, capacitado e direcionado para ser um servo posicionado onde você estiver e um servo posicionado nessa igreja. Porque igreja é um lugar de serviço, onde todos nós servimos uns aos outros. Só para lhe contextualizar, então nós leremos sobre Mateus 25, dos versos 14 em diante. Só para você saber, nós lemos aqui na versão da Bíblia Viva, ok? Se você tiver no seu aplicativo, escolha aí NBV, essa é a nossa página. Verso 14 do capítulo 25. O reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país e então reuniu seus servos e confiou-lhes os seus bens. Preste muita atenção nessa história. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, divididos de acordo com a competência deles, e então partiu para a sua viagem. Verso 16. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou outros 5 talentos. O homem que tinha 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Mas o homem que tinha recebido 1 talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o senhor deles voltou de viagem e chamou os 3 para prestarem contas. O homem, a quem ele tinha dado 5 talentos, trouxe-lhes outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, aqui estão mais 5. O senhor elogiou o servo. Muito bem,
servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha festejar com seu senhor. Verso 22. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse: patrão, o senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. Respondeu o senhor: você foi fiel no pouco, e agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com seu senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Mas o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Já que sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, você devia pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento deste homem e deem ao homem que tem 10. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais, e terá grande quantidade. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem, será tirado dele. Que forte, né, gente? Que forte esse texto. Irmãos, eu tenho a tarefa de trazer uma palavra em 40 minutos, porque os últimos 20 minutos desse culto vai acontecer algo especial para você e eu vou já revelar o que vai acontecer. 3 perguntas muito importantes para você compreender de início o que essa parábola quer nos ensinar. Primeira pergunta é: quem é o Senhor aqui representado? Segunda pergunta: quem são os servos aqui representados? Isso. E a terceira pergunta: o que era o talento aqui descrito? Para a gente entender a aplicabilidade dessa parábola, e Jesus falava por parábolas, a exemplo de João capítulo 15, quando ele usa a videira para mostrar que ele é a videira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos, assim ele usa essa parábola. E se a gente responder essas 3 perguntas logo no início, você já vai entender facilmente a aplicabilidade dela. Quem é o Senhor aqui representado? Gente, o Senhor aqui nessa palavra, indiscutivelmente, é Jesus Cristo. Jesus está falando sobre Ele mesmo. Ele é o Senhor dessa parábola, ok? Quem são os servos desta parábola? Nós. Nós quem? Os servos. Os servos, todos nós somos servos dele, Jesus. E aí eu já tenho uma pergunta dentro dessa pergunta. Qual dos 3 servos você tem sido? O servo que multiplica os 10 que recebeu? O servo que multiplica os 5 que recebeu? Ou o servo que não multiplica nada do 1 que recebeu? E o que era o talento aqui descrito, irmãos? Era uma moeda de ouro ou de prata. O texto não dá detalhes. Mas essa moeda, irmãos, pesava aproximadamente 34 quilos. Para você ter dimensão que 1 talento não era pouca coisa. 1 talento, e eu fui atrás dos números, mostra aqui o slide. 1 talento de prata valeria em dólares, em valores atuais, $6.606. 1 talento se fosse calculado hoje. E 1 talento de ouro, desculpa, eu copiei e colei e não troquei prata por ouro, tá certo? Valeria em reais $26.424. Tem os valores em reais? Desculpa, gente, eu que baguncei, né? É esse valor em dólares que seria em reais. Ok, R$26.424. Ok, 1 talento de ouro valeria em dólares $385.350. 1 talento de ouro valeria em reais R$1.541.400. Muita coisa, não é?
Então, esses talentos, o que são esses talentos nesta parábola? São os dons que recebemos de Deus e que foi confiado a cada um de nós. O que são os talentos, então? São os dons que recebemos de Deus e que foi confiado a nós. Então, queridos, nessa parábola, o homem que ia viajar representa Jesus. A administração desses talentos é confiado a cada um dos seus servos, que simboliza eu e você. E o talento aqui simboliza os dons confiados a nós. E a gente já precisa quebrar um sofisma aqui entre nós. É mentira que você não tem nenhum dom. Porque Deus chama todos os seus servos e dá dons aos seus servos. Talvez você precisa compreender que se você encontrou a graça, que significa caris, nós, se fôssemos falar na nossa língua, seria charis. Daí, mas a gente fala caris, que vem de Deus. A palavra graça é a palavra caris. E que você tem um dom que recebeu dessa graça, por isso é carisma. Daí vem a expressão carisma. Se Deus te alcançou com a sua graça, Ele derramou sobre você dons. Amém? Então, você tem um dom. Todos vocês aqui têm um dom. Mas é verdade que Ele deu 5 para um, que Ele deu 10 para um, que Ele deu 2 para outro, que Ele deu 1 para um. Ele deu diferentes dons e Ele deu em quantidades diferentes, ok? Então, é importante que você não se compare nem na quantidade de dons que você recebeu, muito menos na qualidade dos dons que você recebeu. Muito importante, irmãos, que a gente guarde o nosso coração para nunca haver no corpo de Cristo uma comparação. Até porque, vamos falar a verdade, irmãos, quem recebeu muitos dons também vai prestar contas desses muitos dons. Porque a Bíblia diz, ao que muito é dado, muito é cobrado. Então, se tem alguém que deve ter um senso de responsabilidade enorme ao receber muitos dons, e todas as vezes que a gente diz, ó Senhor, vem, me tira desse lugar, vem logo Jesus, Maranata, hora vem Jesus, você também está dizendo, pode vir me julgar, Jesus. Estou pronto para prestar contas contigo dos dons que recebi. Por isso, você precisa estar em paz com o dom que Deus te deu. Se você for fiel com aquilo que Ele te deu, e você multiplicar o que Ele te deu, vai ser surpreendente. Porque nesta parábola, fidelidade é igual a multiplicação. Fidelidade é igual a multiplicação. Logo, você está multiplicando o que Deus te deu? Se você já identificou os dons que Deus te deu, eles vão te mover. Esses dons que Deus te deu estão na Bíblia. E eu quero apresentar para você alguns desses talentos que você tem. E quero te apresentar pelo menos 3 listas de dons escritos na palavra de Deus, que se você não tinha noção, você vai ter hoje, porque isso é para gerar temor e revelação para você. Vamos ver aqui então. Em Romanos tem a primeira lista de dons, dos versos 6 a 8. Profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Todos esses dons estão aqui entre nós. Nós temos um curso na nossa escola do discípulo que a gente estuda somente essas 3 listas. Nós nem conseguimos em 7 aulas, gente. Fomos espremidos e fizemos em 8, de tão profundo e tão maravilhoso que foi esse curso. Então, já fica aqui a propaganda na escola do discípulo. Faça o curso ministério. Você vai entender os dons.
Você consegue ver esses dons aqui na Casa Viva, na vida de alguém? É lindo, gente, quando você tem alguém com dom de contribuição. É lindo quando você vê alguém com dom de ensino, dom de misericórdia. Vamos para a próxima lista? Romanos capítulo 12, dos versos 8 a 10 e dos versos 28 a 30. Olha os dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecias, línguas, interpretação de línguas e discernimento de espírito, socorro e governo. São os dons de 1 Coríntios capítulo 12. É uma carta bem difícil da gente encontrar harmonia no meio do arraial evangélico, certo, pessoal? Porque é uma lista de dons para uma igreja doente, problemática, que tinha todos esses problemas, que se comparava, que brigava, que criava divisão. O apóstolo Paulo teve que escrever um capítulo inteiro para instruir como deveria ser a ceia. Uma coisa tão simples, como a gente faz aqui na Casa Viva. É algo simples, sem muita cerimônia, sem nada muito pomposo, porque era uma igreja complicada. E aí a gente quer fazer de uma igreja complicada normativas para a gente. Aí fica difícil, né, gente? Temos dito aqui na Casa Viva que a nossa inspiração é a igreja primitiva. Eu não quero me inspirar na igreja de Corinto, porque era uma igreja doente, problemática. A igreja de Corinto é para a gente aprender como não ser, como não fazer, mas ao olhar para a igreja primitiva é como deveríamos ser. Então, esses dons estão aqui. Lembrando, esse capítulo 12, ele é sucedido do capítulo 13, que fala sobre o quê? Amor. O que o amor deve ser, o que o amor deve fazer e o que deve permanecer é o amor. Vamos para a terceira lista. Então, Efésios 4:11. Uns para apóstolos, outros para profeta, evangelista, pastor e mestre. Os teólogos dizem que não são 5, são 4, porque ali é pastor-mestre. Mas a gente coloca em 5 para facilitar a compreensão, ok? Essas 3 listas é considerada os dons, né? Os dons dados pelo Espírito, os dons dados por Jesus e os dons dados por Deus. A Trindade está ativa na distribuição dos seus dons. Nós cremos, vivemos e buscamos tudo isso aqui. Cremos no dom apostólico. Cremos no dom profético, cremos no dom de evangelista e a gente tem ministrado, e quem está aqui desde o início do ano sabe como nós ministramos tantas vezes sobre a pessoa do Espírito Santo e o que ele é capaz de fazer. Muito bem, qual o dom de Deus que está em você? Você consegue olhar para essas listas e dizer assim, eu consigo identificar um. Deixa eu fazer uma rápida pesquisa. Você consegue identificar um desses dons em você? Levanta a mão. Ok. A minoria consegue identificar. Ok, mas os seus problemas acabaram. Pessoal, na década de 90, um movimento muito forte, na década de 80, desculpa, de movimentação do Espírito Santo ao redor do mundo, levantou alguns pastores, igrejas, para facilitar algumas ferramentas. E eu já fiz parte de uma igreja que valorizou intensamente e viveu de uma forma muito linda e profunda os ministérios. Daí nasceu a rede ministerial, que teve a sua origem numa igreja chamada Willow Creek, lá nos Estados Unidos, do pastor Bill Hybels, que por anos foi pastor desta igreja. E todo o movimento veio para o Brasil e foi feito um teste de dons. E esse teste de dons, como todo teste, ele tem suas limitações, mas ele ajuda em muito você descobrir os seus dons. E sabe o que vai acontecer hoje? Você vai sair daqui descobrindo qual é o seu dom. Aleluia! Que bom que vocês celebram por isso. A gente vai terminar o nosso culto fazendo o teste de dons. Esse teste é para você mesmo, tá bom? Não tem que devolver para o pastor e para ele dar nota. Só para ficar claro, tá certo? Você vai responder muitas perguntas. Isso pode lhe ajudar
E porque no próximo culto nós vamos conversar em como colocar em prática esses dons. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é identificar eles em você. Só que antes de você identificar o dom em você, você precisa se posicionar. Você é um servo, porque eu conheço muita gente que tem dons, mas não é servo. Sabe o que acontece? Enterra. Alguns não querem nem saber. Pastor, deixa eu assim, porque não sabendo, eu não vou ser cobrado. Pensas tu, né? Você vai prestar contas. Bom, voltando ao texto. Mateus 25. O primeiro começou com 5 talentos e multiplicou o que lhe foi dado e acabou com quantos? Com 10. O segundo multiplicou os seus 2 e acabou com 4. O último, no entanto, não multiplicou o dom que lhe foi confiado, porque ele decidiu simplesmente manter. Muita atenção nessa palavra. Cultura de manutenção não combina com o reino de Deus. Reino de Deus não é lugar para manutenção, é lugar para propósito, para avançar. Tem a ver com progresso, com caminhada. Por isso que em Jesus é andando com Ele, é caminhando com Ele, é permanecendo nele. Lhe pergunto, de quem são os dons? Os dons são de Deus. Vocês concordam comigo? Ele chama os seus servos. Percebe, gente? Senhor e servo. Senhor não tem filhos, Senhor tem servos. O Pai tem filhos. Você é um filho de Deus, a gente já ministrou sobre a sua identidade. Mas lembre-se, além de filho, você também é um servo. E a figura que nós temos aqui, quando a Bíblia diz que Deus, ou esse Senhor, confiou um talento ao seu servo, essa palavra confiou vem da ideia de que nós somos mordomos. E eu acho interessantíssimo, fui estudar um pouco mais sobre o mordomo. O mordomo é muito interessante, gente. Por quê? Porque o mordomo mora numa mansão. Mas a mansão é dele? O que ele faz na mansão? Espera-se que ele cuide da mansão. Interessante, o mordomo dirige uma Mercedes, mas é dele? Ele foi chamado para cuidar do carro. Te trago uma pergunta. Você está sendo um bom mordomo do dom que Deus te deu? Porque o Senhor vem para fazer ajustes de contas. Ele chama o que recebeu 5, ele chama o que recebeu 2, e ele escuta muito bem, servo bom e fiel. Guarde isso que é muito importante. Muito bem, servo bom e fiel. Ele chama o segundo, ele chama o primeiro e dá essa resposta para eles. Porque, veja só, fidelidade a Deus está ligado a multiplicar o que ele derramou na sua vida. Fidelidade a Deus está ligado a multiplicar o que ele derramou na sua vida. Só que agora ele chama aquele que ele deu 1, e esse não multiplicou. Ele guardou para não perder. Olha a motivação. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. O que multiplicou, servo bom e fiel. O que não multiplicou, não deveria ser servo mau e infiel? O contrário do bom aqui está mal, mas o contrário do fiel aqui não está infiel, está preguiçoso. E a gente vai já entender por que isso. Por quê que ele disse servo bom e preguiçoso? Porque nesse contexto de dons, irmãos, o contrário de fidelidade não é infidelidade. No contexto dos dons, o contrário de fidelidade é preguiça / negligência. Esse homem simplesmente enterrou o carisma
que não é dele. Lembre-se, você é um mordomo do que Deus te deu. Mas eu não pedi. Você é escolhido. Ele te confiou. Porque você enterrou o poder, gente. Há poder no exercício de dons. Sabe qual é a maior diferença? E eu gosto de ilustrar dessa forma. A música. A música, pessoal, se você for a um cinema, ou está no seu Netflix, ou um vídeo que você recebe no seu smartphone, você consegue chorar muito mais pela trilha sonora do que pelas imagens que você está vendo. Música emociona. O dom da música transforma. Todo dom tem um poder de transformação. E se tem transformação, tem missão. Ele disse, servo mau e preguiçoso, porque fidelidade ao Senhor é gastar a nossa vida, é dedicar a nossa vida para multiplicar o que Ele nos deu, não é para manter, por favor. O que seria manter? Só para mim. Não, pastor, mas eu fico aqui no meu quarto, eu louvo sozinho com Deus. Não faz isso. Há pessoas esperando um toque de Deus, através do seu toque. Através da sua palavra, tem gente esperando ser acessado pelo dom que ele te deu. Por que o terceiro servo não multiplicou o seu talento? Primeira razão, porque ele tinha uma visão distorcida de Deus. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Irmãos, isso é tão forte. A visão que ele tinha do seu Senhor era uma visão distorcida. Ele tinha a visão de um Deus injusto. Ele via um Deus mau. E todas as vezes que você tiver uma visão distorcida do Criador, você vai ter uma visão distorcida da criatura e da realidade também. Agora deixa eu te falar, se você tem uma visão distorcida de Deus, não é só porque você não conhece a Deus, é porque há batalhas espirituais que você lutou e você perdeu, só que você não lembra que a vitória final já está garantido, mesmo que você perca algumas batalhas. E a gente precisa admitir isso, né, irmãos? Tem batalhas que a gente perde. Porque na batalha perdida há um aprendizado escondido. É porque Deus quer te ensinar a ser mais humilde. O humilde pede perdão. O humilde abre o coração. O humilde diz assim, sozinho eu não consigo. Aí Deus permite que você tropece. Por isso que ele diz em 1 João, aquele que diz que não peca é mentiroso. Gente, é muito intrigante esse verso. Porque não é um estímulo para você pecar, mas é uma realidade de quem nós somos. Nós somos pessoas limitadas. E por isso desejar, buscar, tem que ser uma constante. Todas as vezes que você tiver um paradigma distorcido de Deus, você vai ter um paradigma distorcido de você mesmo e do próximo. Porque essa visão distorcida de Deus, pois não, ovelha, esposa amada, toda vez que você tiver um paradigma distorcido de Deus, você vai ter uma visão distorcida de você mesmo. E quem faz isso não conhece a Deus verdadeiramente. Porque essa visão distorcida de Deus gera uma visão distorcida da realidade. Porque se eu sei que o Senhor é severo, por que eu vou agradá-lo, né, gente? Ei, se você acha que Deus está te devendo alguma coisa, você está completamente equivocado. Porque tem gente que é assim. Parece que Deus está sempre devendo para ele. Deus está sempre devendo para ela. E está sempre dizendo assim, mas se Deus fizer, mas eu estou aguardando. Quando acontecer, eu vou. Quando chegar, eu faço. Não. Presta atenção. O Deus do Éden, que esteve lá em Éden, sempre foi de instruir e desafiar a sua criação e a sua criatura para trabalhar. E o trabalho do diabo é distorcer a imagem de Deus na mente de Adão e Eva. Não foi isso que aconteceu? Lá no Éden ele coloca Deus como um estraga-prazer.
chega para a mulher e diz: é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore? Mas de todas as árvores, quantas elas não podia comer, gente? Só uma. Mas Satanás diz: é verdade que seu Deus cria uma fome em você? É legítimo ter fome. E ele cria milhares de frutos e você não pode comer? Mas é só de uma árvore. Esse é o seu Deus? E aí a gente vai ouvindo vozes. Porque o trabalho do diabo é seduzir você para não conhecer a Deus verdadeiramente. Amo aquele verso de João 17,3. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti. Não é que te conheçam sobre ti. Porque ainda é possível você conhecer sobre Deus e não ser guiado pelo Espírito Santo. Gente, essa é uma das realidades mais difíceis para mim como pastor. É conversar com gente que sabe muito de Bíblia, mas a Bíblia não tem ele. Ele lê a Bíblia, mas a Bíblia não o lê. Ele conhece a Bíblia, mas a Bíblia não o reconhece, entende? Ele conhece sobre Deus. Isso se confirma lá em João 5,39, um dos versos mais fortes que Jesus falou aos fariseus escribas, dizendo assim: ei, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam encontrar nelas vidas. De fato, elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim. É quando a disciplina toma conta da intimidade. E quando a gente tem disciplina espiritual na igreja, a gente rapidinho se passa por crente, bom crente. Eu oro 2 horas por dia, e isso é muito bom, tá, gente? E eu leio, já li a Bíblia toda, é muito bom ler a Bíblia toda, mas todo sentimento de superioridade na relação com Deus, ela é farisaica, ela não tem força. É conhecimento de ti. Preste atenção, Deus está falando através da sua dor. Dê atenção para ela. Deus está falando através do seu filho, dê atenção para ela. Deus está falando através da minha esposa, e todo dia. Eu queria que fosse menos, mas é todo dia. Todo dia eu escuto a voz de Deus através da minha amada. Mas é assim, pessoal, porque Deus quer conexão de alma. Ele quer que você ouça sobre ele. Esse servo não conhecia o seu senhor. Por que o terceiro servo não multiplicou o seu talento? Porque ele tinha uma visão distorcida de Deus. Segundo, porque teve medo. E escondia o seu talento na terra. E aqui está o que é seu. As pessoas não multiplicam seus dons e talentos, gente, por conta de medo. E essa é uma realidade tão comum. Queridos, muitas pessoas estão sendo dominadas pelo medo. Sabe por quê? Porque o medo tem a ver com uma ideia de autopreservação. Isso pode ser mais uma fagulha de orgulho seu escondido. Sabe aquele que diz assim: não liguei para não incomodar. Isso não é verdade. Você não foi humilde o suficiente para gritar quando doeu. Porque quando você confessa, você é curado. Quem é o pai que, vendo o filho passar por uma situação, sabendo que podia ajudá-lo, mas o filho não pediu ajuda, ele quebrou um copo, ele derrubou um negócio precioso, era só ter pedido ajuda para o papai, e você fica indignado ou não fica? É assim que a gente faz com Deus. Só que a ajuda que a gente tem que pedir é para os nossos irmãos, a ajuda que a gente tem que pedir são para os nossos amigos, líderes. As pessoas não multiplicam porque têm medo. Medo tem a ver com olhar para si e tentar se proteger. Por isso eu enterrei, para não encontrar com a severidade do Senhor. Queridos, um dos maiores ladrões da multiplicação dos seus dons é o medo. O medo, preste atenção nessa frase, o medo nos convence que não perder já é o suficiente. Acho que tem essa frase aí. Porque ela é forte. Não está aí. O medo nos convence que não perder já é o suficiente. Por favor. Paulo diz a Timóteo: você não recebeu um espírito que o escravize, para novamente temer, porque eu te dei um espírito de poder,
de amor e de equilíbrio. Gente, amor precisa de poder junto. Porque tem gente que ama, ama, ama e não muda nada. Já viu essas relações? Eu compreendo, eu acolho. Não, aqui tem ombro. Mas mudou o quê? E a gente está o tempo todo conversando sobre isso. Andou perto da gente, vai ter mudança. Porque Deus pega pesado com a gente. Vai ser desafiado. Por quê? Porque quem ama gera mudança. Agora tem gente que é só poder, poder, poder e não tem amor, coisa nenhuma. Nós queremos as duas coisas. O medo nos convence que não perder já é o suficiente. Mas você recebeu um espírito de coragem. De coragem. Agora, uma coisa interessante. Quando tem de bom ânimo, não é Deus que dá ânimo para a gente. É a gente que se posiciona para receber o ânimo dele. Entende? Ele te dá alegria, que gera força. Mas tem de bom ânimo, parece que nós somos corresponsáveis dessa postura de não desanimar. Ou seja, quando você desanima, é você que está decidindo desanimar. Quando você desiste, é você que está decidindo desistir. E a gente não vai utilizar a estratégia de Adão, foi a mulher que tu me deste, foi o pastor que tu me deste, foi esse líder de célula abençoado que tu me deste. Ô pastor, por que tu foi me indicar para essa célula? Ô Jesus. Aí a gente começa. Foi esse filho que chegou na hora indevida. Aí a gente começa. Em nome de Jesus, nos libertemos de tudo isso. Porque o terceiro servo não multiplicou o seu talento? Mais uma resposta por causa da preguiça. E eu explico. Preguiça aqui tem a ver com negligência, com acomodação. Irmãos, quando eu creio no medo que me diz perder não é o suficiente, sabe o que eu faço? Eu me sento em cima do meu dom e eu arrisco dizer que tem gente nesse lugar que tem dons que só você sabe que você tem. Ninguém sabe. A questão dessa preguiça aqui é o que você precisa entender hoje. Deus nos dá o dom, mas a responsabilidade de multiplicar é nossa. Deus nos dá o dom, mas a responsabilidade de multiplicar é nossa. E não confunda com o crescimento, quando Paulo diz, e Ele é quem dá o crescimento. Porque crescimento, gente, é soma. Crescimento é acúmulo. Uma célula tinha 5 pessoas, agora tem 10 pessoas. Isso é crescimento, isso é soma, isso é realmente abrangência, mas multiplicação é uma coisa espiritual que Deus precisa de um posicionamento seu para multiplicar. Deus derramou algo na sua vida, creia nisso. Multiplicar é uma responsabilidade sua. Dom é um potencial para um propósito. E se você não se mover em relação a isso, nada vai acontecer, gente. Qual o dom de Deus que está sobre a sua vida, hein? Eu sei que a gente aqui que está enterrando o dom que Deus deu. E você sabe que Deus está falando com você. Porque o Espírito Santo está gritando dentro de você nessa manhã. Você tem uma habilidade dada por Deus. Você está sentado em cima dela. Você está enterrando. Eu não sei se você já foi tomado pelo medo, ou por algum paradigma errado de Deus, ou por preguiça, ou por acomodação. Mas eu quero declarar que chegou o tempo da multiplicação. Chegou o tempo de você desenterrar esse negócio aí, porque tem uma boa notícia. Ele ainda não voltou para prestar contas. Ainda dá tempo de você se erguer. Sim, você terá que abrir mão de algumas coisas. Sim, você terá que abrir mão de alguns confortos, de alguns prazeres, talvez porque você continua com a mentalidade de que está faltando, ainda não tenho, ainda não conquistei. Ah, quando eu conquistar? Quando você vai dando condições para Deus e você não esqueceu, e você não lembra, aliás, que você não dá condições para o mestre.
É o mestre que dá condições para você. Ele diz assim, se você não deixar. Por isso todo discípulo começa com deixar algo. Aqui é uma divisão de crente com discípulo. Crente quer negociar, crente quer comparar, crente quer barganhar, crente quer reclamar, crente quer o que mais, amor? Só receber. Eu vou para receber. O discípulo não. O discípulo, ele planta. Por isso ele paga o preço, porque toda plantação existe leis espirituais por trás. Demora, tem que ter paciência, tem que cuidar, tem que gerar, tem que amar, tem que servir. Talvez Deus chamou alguém aqui nessa manhã, sim, para o louvor, para ensinar, para ministrar as crianças, para escrever, gente. Tem pessoas aqui que não é bom de fala, e fique tranquilo, você não precisa falar bem, mas você escreve muito bem. Talvez Deus está chamando gente aqui, sim, para interceder, não só pelos teus, mas por propósitos maiores que os seus. Você já pensou em ser um intercessor de obras maiores? Sim, talvez Deus esteja chamando você hoje, te trazendo um desconforto para você liderar, vencer o medo de liderar, porque implantaram um chip em você que líder não erra, líder é maduro, líder é perfeito, não aqui na Casa Viva. Aqui líder é ensinável, porque quem está aberto para aprender vai receber. Agora, empinou o nariz, a rasteira é rápido. Não sou eu que dou não, tá? Por favor. É o próprio Espírito Santo, porque há uma ambientação de dependência nessa igreja. Há uma atmosfera de coração ensinável, onde todo mundo quer aprender, tem fome, tem sede. Agora você tem que crer e tem que agir. Talvez Deus esteja chamando alguém aqui para empreender. E Deus quer entregar milhões na sua mão. Porque talvez você não esperava por essa. Ah, lá vai o pastor chamar a gente para servir nos ministérios da igreja. Calma, calma, calma. Deus já me ensinou uma lição muito importante. Que Deus entregou algo para o Bruno, Deus entregou algo para a Vanessa, Deus entregou algo para o Igor, Deus entregou algo para o Guilherme, Deus entregou algo para o Carlos, que tem muito mais a ver com lá no consultório, lá na agência, lá na empresa, que vai gerar mudanças e transformações significativas. Como é que a gente vai ser uma igreja cativante se a gente só diz assim, vem ser casa? Gente, isso é só uma parte da estratégia. Eu acho até bonitinho a frase. Vem ser casa com a gente. E cadê? Cadê as cadeiras cheias? Talvez você tenha que ir lá. Talvez está na hora de você ir. Por isso a gente tem dito, vá, meu amigo. A grande comissão é, portanto, vão. Por favor, se posicione, porque talvez tenha liderado os seus, tem uma equipe na sua empresa que precisa de um servo posicionado para multiplicar o que Deus te deu e você não ficar só multiplicando as metas financeiras que estão sendo colocadas para você. Não é possível que você, sendo um gestor, um empreendedor que lidere pessoas, não é capaz de semanalmente tirar um tempo para influenciá-los, para orar com eles. E quem sabe nós vamos criar novas categorias de células na nossa igreja. Célula empresa? Célula corrida? Eu estou ensaiando isso aí já. Eu faço todo mês uma célula, eu vou começar a esticar para 2 vezes por mês. Uma célula corrida, uma célula consultório. Quem sabe você vai tirar um tempinho lá do seu almoço e vai separar 15 minutos e você vai se posicionar. Porque nós vamos parar de dar desculpas. E a maior desculpa é, pastor, tu não conhece a minha vida. Pois eu vou te pegar nessa manhã. Deus normalmente chama pessoas ocupadas. Nenhum dos discípulos foi chamado. Estava na rede assim, Jesus... Vamos juntos? Não estou fazendo nada, vamos seguir Jesus. Todos eles deixaram uma rede de pesca e seguiram a Jesus. Deus não chama desocupados. Deus chama a gente ocupado. Então, não
tem desculpas. Agora, cumpra o seu papel, cumpra sua função, cumpra o seu ministério de acordo com o dom que você deu. Isso é uma coisa libertadora para a Casa Viva. Você não tem que ajudar porque precisa. Não tem ninguém, né, para cuidar das crianças. Vamos lá ajudar? Não faça isso, não. Deus não precisa da sua ajuda. Deus quer que você flua no seu dom. Se você fluir no seu dom, ninguém te para. Se você fluir no seu dom, ninguém vai dizer assim, tu não sabe não. Você diz, meu amigo, eu ouvi a voz de Deus que diz, você tem, você é, você faz. Talvez essa manhã, o seu primeiro passo vai ser confessar o seu pecado da preguiça. E deixar esse pecado. O pecado da preguiça, gente, é um problema no casamento. É um problema na empresa. Tem funcionário preguiçoso? Hein, patrão? Tu fica mal, né? Doido para demitir. Por quê? Porque gente preguiçosa é um problema em qualquer lugar. Não queira ser um problema na sua igreja. Se levante dessa cadeira. Levante dessa preguiça. Deixe essa morosidade de lado. Jesus diz, meu pai trabalha até hoje, eu continuo trabalhando. Gente, a gente conversa muito sobre equilíbrio lá em casa. Mas nessa coisa do trabalho, não vejo equilíbrio na Bíblia, não. Trabalha 6 dias e descansa 1. Que equilíbrio é esse? Meu pai trabalha até hoje, disse Jesus, e eu continuo trabalhando. E você está esperando o quê? Não, pastor, eu estou construindo a minha casa, e depois que eu terminar de construir, aí começa, não, mas agora eu vou casar, e depois que eu casar, aí vem um filho, mas depois que vem um filho, aí começa, entra ano e sai ano, e você vai dando justificativas. A verdade é, não importa quantos talentos você tenha, quantos dons você tem tudo que precisa para multiplicar. Amém? Quer descobrir seus dons? A equipe já vai se preparar para entregar o seu teste, mas a gente já vai fazer uma oração agora para você escrever esse teste e responder com muita paz no seu coração. Feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor ainda não veio. E o Senhor está dando uma chance para cada um de nós nos posicionarmos como servos. Deus, eu acredito que a missão das missões, o ministério dos ministérios, está alinhado com o teu coração, que ama pessoas, que cuida delas, que traz elas para perto. Deus, eu só sei que cada chamado aqui tem a ver com gente. E eu te peço que o Senhor coloque amor no nosso coração por pessoas. Jesus, tu mesmo vieste não como Senhor, mas como servo. Foste servo sofredor, esvaziou-se a si mesmo, veio a ser servo. Ah, Deus, a tua palavra diz que o Senhor não veio para ser servido, mas veio para servir. Esse é o nosso chamado, servir a tua missão, servir ao teu corpo, servir essa cidade, seja na igreja, seja na família, seja na vizinhança, seja em qualquer lugar. Levanta uma igreja de servos inabaláveis e revela-nos, Senhor, para onde o Senhor nos chamou. Quero te pedir que o Senhor derrame presença de Deus enquanto a gente responde esse teste. Não é um teste humano, Senhor. Nós queremos fazer isso na dependência do Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir que o Senhor dê clareza para cada um. Em nome de Jesus. Amém.